Você é um empresário, uma empresária que tem um grande sonho, um grande projeto pela frente, uma grande ideia aí de um produto ou serviço, uma causa, mas não consegue transmitir isso para a sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, para os seus parceiros, fornecedores, ou talvez nem para os seus clientes. Parece que as coisas estão empacadas. Você é aí um líder de uma equipe, um gerente de alto nível, e você tem uma empresa que está te passando um projeto, uma estratégia, mas você não está conseguindo fazer com que a equipe compre essa ideia. Ou então você é um profissional liberal, uma profissional liberal, e tem aí um grande projeto, uma grande startup, uma ideia de startup na tua cabeça, e uma grande causa também, mas não está conseguindo parcerias, porque parece que as pessoas não conseguem enxergar a mesma coisa que você está enxergando. Talvez o que esteja faltando seja usar corretamente essa ideia aqui, círculo de ouro. Não está usando o círculo de ouro na direção correta. Como assim, Breno? Círculo de ouro é uma ideia desenvolvida, eu não sei se é criada, mas é desenvolvida por esse senhor aqui, que eu dei um relance aqui no nosso slide, senhor Simon Sinek, em seu livro Comece pelo Porquê. Um livro muito jóia, um cara muito bom de você seguir, assistir algumas palestras, fácil de achar no YouTube, no TED, algumas palestras dele. Vá atrás dessa ideia que hoje, nessa live, nós vamos explorar aqui de uma forma breve, direta, para a gente entender essa questão do círculo de ouro e como ele funciona. Então vamos lá. O círculo de ouro, explicado pelo Simon Sinek, ele tem um centro onde é o porquê você faz o que você faz, o porquê as pessoas deveriam ser suas parceiras. Um pouco mais para fora, o como você faz isso que você faz. E o que você faz, os detalhezinhos do cotidiano, é a parte mais externa do círculo de ouro. Acontece que muitas pessoas usam esse círculo de ouro, comunicadores comuns usam esse círculo de ouro da forma errada, na direção errada. Eles usam de fora para dentro. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos lá, do básico. Existe um padrão que todos os grandes comunicadores usam para comunicar suas ideias, que faz com que sejam mais inspiradores. A palavra é inspiração. Sejam mais inspiradores do que os comunicadores comuns. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando aqui de ideias muito do cotidiano, não estou falando isso aqui para você vender uma colher de plástico ou o que seja. Não tirando o mérito de vender uma colher de plástico. Mas onde realmente faz a diferença o bom uso do círculo de ouro são para aquelas ideias mais densas, para as grandes causas, para os grandes projetos, ali que realmente o círculo de ouro vai mais fazer a diferença. Como pessoas comuns se comunicam? Pessoas que se comunicam de forma comum, elas começam falando daquilo que elas fazem, descrevendo detalhes do cotidiano daquilo que elas fazem. Se tiver tempo, elas passam para descrever como eles fazem, ou seja, dão uma aprofundada puxa, isso aqui eu faço dessa forma, daquela forma. E quase sempre ignoram na sua comunicação transmitir o porquê, qual é a razão deles fazerem aquilo que eles fazem, por que eles acordam toda segunda de manhã para fazer o que fazem. Então vou dar um exemplo de uma fala que é precisa, é uma fala que não tem mentira, é uma fala que está comunicando o que se faz, como se faz, mas você vai notar que ela não é uma frase inspiradora. Nós somos uma empresa que fabrica computadores com as mais modernas tecnologias disponíveis no mercado. Falou alguma mentira quem falou isso? Não. Toda empresa de computadores, toda fabricante de computadores, de celulares, de tablets, ela vai buscar ter as melhores tecnologias disponíveis no mercado. Ok, aí é que está o problema. Todos os concorrentes têm isso. Todo mundo que vai entrar no mundo da tecnologia está disputando para a tecnologia mais nova. Eu não estou mentindo. Hoje eu busco fazer a tecnologia mais moderna disponível no mercado. Porém, amanhã eu posso estar atrás do meu concorrente.
Mas você já reparou que existem algumas empresas que elas podem até estar de vez em quando um ou dois passos atrás do concorrente, mas elas continuam tendo os seus consumidores fiéis, continuam tendo equipes que realmente acreditam naquela empresa? É porque muito provavelmente a empresa e provavelmente o líder dessa empresa, o mentor dessa empresa, aquele guardião da chama, da paixão dessa empresa, conseguiu usar corretamente o círculo de ouro. E como se usa corretamente o círculo de ouro? Usa-se desta forma. Grandes comunicadores não perdem muito tempo explicando o que eles fazem ou como eles fazem. Eles se concentram no porquê eles fazem o que fazem. Muitas vezes, os detalhes sobre como fazer e o que fazer, os grandes líderes, os grandes comunicadores, os grandes embaixadores de causas deixam para os seus subordinados, deixam para os seus assessores, ministros, seja lá quem for, explicar os detalhes, mas a paixão, o porquê, o sonho é o líder que trabalha, é aquele que realmente consegue enxergar lá na frente algo diferenciado e ele gostaria de estar caminhando naquela direção com outras pessoas, na sua equipe, seus fornecedores, seus clientes, parceiros de negócios, alunos também, porque grandes professores são grandes comunicadores. Então vamos dar uma analisada aqui. Somos uma empresa que fabrica computadores com as mais modernas tecnologias disponíveis no mercado. Ok, essa é uma mensagem precisa. Mas inspira alguém? Não inspira, ela não mexe no coração das pessoas. Não vai para o coração da mensagem. Por que eu compraria de você? Por que eu faria uma parceria de negócios com você? Por que eu devo me juntar à sua causa? Por que eu vou estudar a fórmula de Bhaskara, raiz quadrada, geometria analítica, cálculo 1, 2, 3, 14? Por quê? Essa é a diferença de comunicadores comuns para grandes comunicadores. Grandes comunicadores fazem o caminho contrário dos comunicadores comuns. Eles começam falando do propósito, do seu ideal, daquilo que os move. Depois, quando muitos, se forem eles que falam, eles falam como farão. E só então, se sobrar tempo, em raros casos, dão detalhes do processo. Muitas vezes, um sonho grande, ousado, que move as pessoas, o líder nem sabe como vão chegar lá. Por quê? Porque é uma meta extremamente ousada. Gente, a gente precisa descobrir como. Eu só sei que a gente precisa voltar para a Lua. Elon Musk, eu sei que eu quero ir para Marte. Eu quero que a humanidade vá para Marte. O meu propósito de vida é que as pessoas vão para Marte. Como? Não sei, a gente está desenvolvendo isso ainda. E olha quantas pessoas se juntam à causa dessa pessoa. Então, pegando aquela frase da empresa de computador lá atrás, vamos mudar ela um pouquinho. Aqui como um exemplo de como um grande comunicador falaria. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós acreditamos em pensar diferente. A forma como nós trabalhamos é fazer com que todos os nossos produtos sejam simples de usar e com design elegante. Você reconheceu o pensar diferente? Pense diferente? Isso, essa é a ideia da Apple. Gente, Apple e Samsung atualmente são as principais, talvez Xiaomi, alguma outra, mas a principal briga, Samsung e Apple, você já reparou como os consumidores de cada uma dessas marcas são apaixonados? Não importa se às vezes a câmera do Samsung é melhor do que a câmera do iPhone, o que importa é que o iPhone é para quem pensa diferente. A Apple vende uma ideia. Qual produto ela vai usar para vender essa ideia? Qual produto da Apple que você vai comprar para também você mostrar que você pensa diferente? Aí é um outro detalhe. Mas quando você compra a ideia Apple, e gente, eu não estou ganhando nada da Apple para isso, mas quando você comprar a ideia Apple,
Você está comprando uma causa, o produto é consequência. As pessoas pagam até mais caro para estar juntos nesse clube de pessoas que pensam diferente. Apple pensa diferente, consumidores Apple, puxa, eu penso diferente, eu não sou um cara que pensa como uma multidão, esse consumidor pensando. Os produtos da Apple são produtos para quem pensa diferente. Essa é a mensagem. Então é mais que um produto, é uma causa, é um sonho, é um modo de vida sendo vendido. A segunda mensagem nos deixa curiosos para saber que produto a empresa fabrica, quais são os próximos produtos que a empresa vai fabricar, quais são as inovações que ela tem. A nossa mente fica mais aberta para cada proposta daquela pessoa, porque nós acreditamos no porquê daquela empresa, no porquê do líder daquela empresa, dos grandes mentores daquela empresa. Para grandes produtos, para aquilo que realmente vale a pena a gente cuidar da nossa comunicação, as pessoas não compram o que nós fazemos. A gente não faz a menor ideia de como é construído, onde vêm as peças de um celular, ou do computador, ou do carro pelo qual a gente é apaixonado. Nós compramos o porquê as pessoas fazem o que fazem. Pessoas compram primeiro a ideia, para depois comprar o produto. Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram mais de pessoas que têm uma ideia, uma causa, um produto, uma marca, uma história para contar, do que simplesmente um produto do dia a dia. Para produtos principalmente de alto valor agregado. Agora entenda que quando eu falo por que você faz algo, eu não estou falando de lucro, grana. Por incrível que pareça. Lucro é um resultado e não um motivo. As pessoas não vão atrás de quem faz as coisas puramente por dinheiro. Não, as pessoas vão atrás de pessoas que ganham muito dinheiro às vezes, mas por fazer algo por um propósito. Lucro é resultado, não um motivo para elas se moverem. Por que você faz algo é o seu propósito. E aqui a gente vai dar uma aprofundada. O seu propósito de vida, o propósito da sua empresa, o propósito da sua sala de aula, o propósito da sua ONG, o propósito da sua família, o propósito da sua comunidade, qual que é? Por que a sua empresa existe? Por que a sua ONG existe? Por que o seu escritório existe? Por que você existe? Por que você acorda na segunda de manhã? Poucas empresas e poucas pessoas no mundo sabem exatamente por que estão aqui. Poucos têm bem claro na sua mente o seu ideal de vida, um propósito que as move, independente do que façam e como façam. Agora, quando determinadas pessoas encontram um propósito válido, uma grande mudança acontece. Existe um potencial de liderança dentro dessa pessoa e ela começa, quando ela aprende a transmitir o porquê ela faz, esse potencial de liderança é aumentado. Líderes são grandes comunicadores, grandes líderes são grandes comunicadores. Grandes líderes têm uma ideia clara do seu propósito de vida e comunicam partindo desse ponto, esse ponto que é o centro do círculo de ouro. Agora, muitas vezes esses líderes não sabem como vão fazer e o que vão fazer para alcançar esse propósito. E por isso elas precisam de outras pessoas juntos com eles nessa causa, para ajudá-los a construir esse projeto. Eles vão de dentro, do coração, do porquê, as pessoas vão se juntar a ele, o porquê, e ao longo do processo vão descobrir o que fazer para alcançar esse propósito e como vão alcançar esse propósito. Na verdade é o contrário, né? Primeiro o como e daí o que eles vão fazer. O que você faz, quase todos os seus concorrentes fazem. Computadores com a melhor tecnologia do mercado possível, quase todos os concorrentes fazem isso, mas por que você faz o que faz? Por que você constrói esses computadores? Por que você se esmera tanto dentro daquele nosso exemplo? Provavelmente é o seu diferencial de mercado. É o que faz brilhar os seus olhos no momento da venda e é o que faz o coração do seu cliente, do membro da sua equipe e até do seu fornecedor que vai estar junto nesse propósito para realmente fazer a diferença no mercado. E aí isso vai se traduzir nas suas falas, quando você souber vender o teu sonho. Exemplo histórico disso, gente, Martin Luther King.
Martin Luther King fez um discurso cujo foco é eu tenho um sonho. Ele focou na emoção e nos sonhos das outras pessoas. Ele compartilhou o sonho dele. E ele estava buscando pessoas que estivessem dispostas, estivessem o mesmo sonho e estivessem dispostas a caminhar em direção a esse sonho. Provavelmente se ele tivesse feito um discurso, eu tenho um plano, não teria nem entrado para a história, que dirá inspirado alguém. Não teria inspirado ninguém, eu tenho um plano, eu tenho um passo a passo para a gente chegar lá. Não é por que eu vou chegar lá. Qual é o seu sonho? Qual é a sua terra prometida? Qual é o que você quer deixar como marca nesse mundo? Seja na sua vida pessoal, seja pelo seu produto, seu serviço. Milhares de pessoas foram assistir Martin Luther King, não porque ele era o único grande orador daquele evento, tinha outros grandes oradores, mas ele tinha um sonho. E naquele momento ele soube focar no sonho, no porquê ele fazia e por que as pessoas deveriam sacrificar as suas vidas muitas vezes pela causa dos direitos civis nos Estados Unidos. Para dar uma diminuída, porque afinal de contas acabar não acabou, na questão do racismo, na questão da discriminação racial nos Estados Unidos. Essa causa existe até hoje, essa causa passou adiante da existência de Martin Luther King. Martin Luther King deu a sua vida e as pessoas continuam carregando a chama de Martin Luther King em seus corações. Por quê? Porque eles têm também um sonho. Então, antes de comunicar o seu porquê, antes de ficar tentando achando uma técnica de storytelling, né, de achar uma call to action, não, gente. Primeiro descubra o seu propósito de vida, como pessoa, como empresa, como equipe, por que vocês estão fazendo o que estão fazendo. A partir do momento que você vai cada vez deixando mais denso dentro de você, isso vai transbordar, e transbordando vai inspirar as outras pessoas. E você inspira como? Se focando a sua fala, a narrativa que você faz no porquê, no centro do círculo de ouro. Do centro para fora, do porquê para fora do círculo. Pessoas compram de quem compartilha os mesmos sonhos. Pense nisso. E se você quiser aprofundar sobre esse assunto do círculo de ouro, eu recomendo o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E se você aí quiser hoje mesmo já dar uma olhada no trabalho do Simon Sinek, é muito fácil você achar, não só no YouTube como no TED, algumas falas dele. Vale a pena você ir atrás, se você tem um propósito claro de vida e gostaria de mais pessoas caminhando com você nesse propósito. Muito obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima live.